Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, nesta noite. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos aqui mais esse domingo. Hoje é mais um culto especial. E eu tenho certeza que Deus tem bênção para as nossas vidas aqui hoje. Amém, igreja? Vamos abrir a Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4. Aleluia. Capítulo 3, nós vamos ler o versículo 18. Todos que têm a Bíblia, por favor, abram. Tiago, capítulo 3, versículo de número 18. Nós vamos ler esse versículo esta noite, em nome de Jesus. Eu quero usar como base de tema para uma mensagem que Deus me deu para compartilhar com vocês aqui essa noite, porque Deus quer falar conosco, amém? Tiago capítulo 3, verso 18. Todos encontraram, digam amém. Vamos lá. É apenas um versículo da palavra de Deus, que diz assim: ora, é em paz
que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Vamos ler juntos, irmãos? Você quer que eu projete lá para a gente ler junto? Vamos projetar aqui para vocês lerem. Desliga lá para mim, por gentileza. Para vocês lerem bem bonito para Jesus. Tá? Para falar assim, meu Deus, que o pessoal conhece da Bíblia mesmo, olha só. Vamos lá? Tiago capítulo 3, verso 18. 1, 2, 3. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Vamos orar? Senhor Deus, na tua presença estamos agora. Queremos te louvar, te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um que aqui está. Fala conosco por intermédio da tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, vira para o teu irmão, diga para ele: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Faça isso, irmãos. Vira para alguém e diga para ele: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar, irmãos. Aleluia. Podem tomar assento, por gentileza. E vamos meditar um pouquinho aqui na palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. Eu tenho certeza que Deus, eu até perdi o horário, irmão, que me envolvi tanto aqui na leitura dessa palavra que Deus me deu. Quando eu vi já era tarde, falei, meu Deus do céu, já é esse horário. E eu quero, porque a gente, para trazer uma palavra, a gente tem que estudar ela, né, irmão? Sempre que você for falar a palavra, irmão, procura ler antes, conhecer direitinho. Eu fui pregar num congresso uma vez que as irmãs escolheram um versículo aonde o contexto histórico era juízo. Eu falei, irmãos, vocês escolheram o tema, então lá vai. Porque às vezes a pessoa só lê o versículo, né, irmão, e não sabe o que tem por trás dele. Então, por isso que é importante você ler e ter o entendimento do que você está lendo. Irmãos, eu usei como base essa leitura em Tiago capítulo 3, no verso 18, que fala sobre a paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Eu falei para Deus, Deus, eu quero trazer uma palavra essa noite para a igreja, porque as mulheres virtuosas, eu sempre gosto de trazer, irmãos, a palavra baseada no tema do culto. Por exemplo, hoje é culto de mulheres virtuosas, então eu tenho que ter uma palavra direcionada. Culto dos varões, vamos pegar os irmãos e dar uma palavra direcionada, para ter propósito e finalidade no culto, né? Então hoje eu quero falar alguma coisa, e eu comecei a pesquisar e olhar sobre algumas mulheres da Bíblia que impediram grandes guerras. Eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, para você folhear ela comigo, porque eu vou ler alguns textos aqui que vai ser bastante importante para você guardar, e depois você em casa, né, você meditar para a edificação da sua fé. Então, existem várias mulheres. Se eu fosse citar todas, a noite seria pouca. Mas dentre tantas mulheres que há na Bíblia, eu quero citar algumas aqui, como exemplo para nós, porque não é porque eu sou homem que eu vou pensar, não é para mim. Não, a Bíblia, irmão, é para os homens, para as mulheres, é para todos nós. Tá? Então a palavra de Deus é para todos nós. Então eu quero que você preste bem atenção, porque eu quero trazer 4 personagens da Bíblia que, em circunstância do momento, elas foram mulheres que impediram grandes guerras.
A primeira que eu quero citar aqui nesta noite está em 1 Samuel, no capítulo 25. E a leitura do texto é bem longa, é do versículo 18 ao versículo 35. Mas eu quero destacar aqui, dessa longa leitura, o versículo 33, que diz assim: bendito o teu conselho, e bendito tu, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que a minha mão me salvasse. Escute bem, irmãos, este versículo está falando que Abigail mostrou que uma palavra sábia e guiada por Deus pode evitar grandes tragédias. Antes de agir impulsivamente, devemos buscar sabedoria e discernimento. Deixa eu explicar o contexto desse versículo. É uma coisa tremenda essa leitura, depois você faz em casa. Davi havia acolhido os servos de Nabal. Então, quando o servo de Nabal foi, e Abigail era a esposa dele, Davi deu acolhida a eles, cuidou deles, deu tudo de bom para eles, deu comida, deu água, deu teto, cuidou deles com honra. E eles retornaram para casa abastecidos. Passado algum tempo, Davi enviou os seus soldados, alguns dos seus servos, na região aonde Nabal morava. Só que quando ele chegou lá, os valentes, os soldados, aqueles rapazes de Davi, disseram: olha, você enviou alguns rapazes para lá e Davi cuidou deles, zelou, citou tudo o que havia acontecido, e nós viemos para essa região e nós queremos que você, da mesma forma que Davi fez com os seus servos, que você também nos receba e cuide de nós. Precisamos aqui de um teto, precisamos beber água, precisamos comer, precisamos descansar, e queria que você nos recebesse. E a Bíblia fala, irmãos, que este homem, ele desprezou os servos de Davi. E ele não quis retribuir o bem que Davi fez com outro bem. Ao contrário, ele retribuiu o bem de Davi com o mal, expulsou os servos de Davi, maltratou eles. E quando eles retornaram, aí tiveram que ficar no alento do deserto, ali sem cuidado de ninguém, passando fome, com sede, sem teto para dormir. Aí eles fizeram a função a qual Davi os determinou que fizesse, e depois que eles terminaram a missão, retornaram para o palácio. E quando eles retornaram para o palácio, Davi pediu relatório. E aí, me fala aí, como é que ele recebeu vocês, como é que foi a acolhida? Aí disseram: olha, Davi, ele não nos recebeu bem. Inclusive, nem nos recebeu. Ele nos expulsou de suas terras, ele nos expulsou da sua região, e na época que eles estavam chegando lá, a Bíblia fala que eles estavam tosqueando a lã das ovelhas. Então, eles estavam vivendo um momento de muita prosperidade por conta dos cuidados que Davi dava sobre o reinado. E ao invés dele receber com honra os homens de Davi, ele o desprezou e disse: eu não quero vocês aqui na minha casa. O que aconteceu? Davi então pega aqueles jovens, e ele também toma a sua espada e vai em direção a esse homem. Vai em direção a ele com alguns homens, diz: nós vamos chegar lá. E quando Davi, irmãos, vai para esta guerra, para esta peleja, Davi diz uma palavra, diz: olha, eu vou lá e eu vou, como se diz, eu vou botar para arrebentar em cima dele. Ele não vai sobrar nada, não vai sobrar servo, não vai sobrar ninguém naquela região. Só que quando, irmãos, nessa situação aí, quando os conservos de Davi saem e eles retornam para o palácio,
os servos de Nabal chegam até Davi, chega até a esposa daquele homem, e essa mulher chamava-se Abigail. E a partir do versículo 12, 1 Samuel no capítulo 25, a partir do verso 18, está dizendo a postura que Abigail toma, depois que um dos servos vai até ela e conta todo o relato. Um dos servos de Nabal vai até Abigail e relata para ela o que ele havia feito. E quando ela ouviu o relatório, disse: meu Deus, agora o que vai ser? Porque Davi está vindo aí com um exército, e ele diz que quando vier aqui, ele vai exterminar toda a casa de Nabal. E quando nós olhamos a postura dela, o que ela faz? A partir do texto do verso 18, olha o que diz: então Abigail pegou a toda pressa, ela foi com pressa, ela viu que Davi já estava chegando, Davi já estava vindo com o exército contra a casa de Nabal, e ela disse: eu tenho que agir rápido. Então ela pegou apressadamente 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos, e foi em direção a Davi. E ela vai ao encontro de Davi, Davi está vindo. Quando nós vamos adiantando a leitura, lá no versículo 34, Abigail havia dito para Davi quem era o seu marido. Nabal é um homem ignorante, é um homem bruto, é um homem que não sabe resolver as coisas. Ou seja, por isso que eu falo, irmão, a importância da mulher sábia dentro da casa. A mulher que tem a graça, que tem a presença do Espírito Santo para resolver grandes guerras e conflitos. Davi já estava chegando nas imediações da casa de Nabal, mas Abigail foi ao encontro dela com tudo isso que eu li. E quando ela chega diante de Davi, irmãos, ela se humilha na presença de Davi, e ela diz: olha, Davi, meu rei, tudo isso aconteceu porque ele é um homem ignorante, ele é um homem bruto, e foi descrevendo quem era Nabal. E sabe o que aconteceu, irmãos? O versículo de número 32, olha o que diz, quando Davi vê a postura daquela mulher. Diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Olha que Davi já estava indo para exterminar a casa de Nabal. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Olha só, irmãos, a fúria que Davi estava indo contra a casa de Nabal. Mas preste atenção, irmãos, que em Provérbios, no capítulo 15, e no verso de número 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Abigail, quando foi encontrar Davi, ela foi o quê? Com uma resposta branda, uma resposta calma, pode evitar discussões e conflitos dentro da família, da igreja e da sociedade. Irmãos, é muito importante nós termos uma palavra branda, uma palavra de sabedoria. Escute o que diz Provérbios no capítulo 17, no versículo 14. Como
o abrir da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rincha. Devemos interromper o conflito antes que ele cresça e cause danos maiores. Irmãos, eu e você temos que a cada dia buscar sabedoria para lidarmos com situações na vida. Às vezes, irmãos, o inimigo quer gerar contenda, quer gerar discussão, mas com a palavra branda, com a palavra de sabedoria, irmãos, nós vamos interromper o conflito antes que ele cresça e cause danos maiores. Em Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha, meus irmãos, o verdadeiro cristão deve agir com a sabedoria que vem de Deus, promovendo a paz e a reconciliação. Eu e você, irmãos, somos instrumentos de paz, amém? Eu e você somos vasos que Deus escolheu para quê? Para semear paz, para semear comunhão, para semear, irmãos, as coisas boas sementes. O verdadeiro cristão deve agir com sabedoria, promovendo a paz e a reconciliação. Existe um ditado importante, irmão, que às vezes a gente ouve alguma coisa e quando a gente passa, a gente sempre acrescenta algo a mais, irmão. Isso aí não é exemplo de reconciliação. Uma das coisas, às vezes, que eu sei quando há contenda, irmãos, quando eu sei que alguém está meio bravo com o outro, que está zangado com o outro, isso acontece muito no meio de pastores que eu convivo, que eu sei que às vezes um falou alguma coisa, entristeceu o outro, aí eu chego e falo assim: rapaz, você soube o que fulano falou? Rapaz, eu fiquei sabendo. Não, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: rapaz, mas como eu admiro fulano. O cara está lá achando que o outro está chamando ele de demônio. Aí eu chego e falo: rapaz, ele falou que admira tanto você, que você é um homem de Deus. É mesmo, rapaz? Aí eu já mando mensagem para o outro e falo: rapaz, o outro lá falou que você é um homem que ora demais. É mesmo, rapaz? Falou, rapaz, que você é um homem de Deus. Aí quando os dois encontram, irmão, é um abraço de reconciliação. Sabe por quê, irmãos? Porque este deve ser o papel de um cristão. O cristão, ele tem que saber reconciliar pessoas. Não é colocar mais lenha no fogo, irmão. Não é colocar mais lenha para ver a situação piorar. Esta não é a função de um cristão. Abigail, quando foi lá encontrar, ela foi lá, irmãos, porque ela estava exercendo a palavra de sabedoria. Ela estava exercendo ali com humildade, irmão, uma posição, porque Davi vinha para destruir, mas através da sua sabedoria, ela evitou uma tragédia sobre a sua casa. Eu quero profetizar aqui nesta noite, que Deus está liberando uma unção na sua vida, e Deus vai dar livramento para a sua casa, Deus vai dar livramento na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está levantando você para fazer a diferença. Eu posso fazer um pedido? Põe a mão no coração, diga assim: Espírito Santo, eu te peço esta noite, unge a minha mente, unge o meu coração, para que eu seja um cristão de reconciliação. Aleluia. Dê um abraço no teu irmão, diga: Deus está te dando uma unção nesta noite de reconciliação, uma unção como de Abigail, irmãos.
para reconciliar família, para restaurar alianças quebradas, aleluia. O inimigo pode se levantar com muita fúria, para querer destruir, para querer ver sangue, mas você se levanta, aleluia, como uma coluna de Deus, de reconciliação, na casa, no trabalho, na família. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Quem pode levantar a mão para adorar Jesus? Outra coisa importante, irmãos, a mulher sábia de Abel Bet-Maaca, escute isso é interessante, evitou a destruição de uma cidade, segundo a Samuel, capítulo 20, vamos lá, irmão, quero fazer essa leitura com vocês, segundo a Samuel, capítulo 20, eu achei interessante essa leitura, a postura desta mulher, mas teve um negócio aqui nessa leitura, irmãos, que me chamou muito a atenção, segundo Samuel capítulo 20, versículo de número 20, segundo Samuel 20, versículo 14, na verdade, olha aqui, segundo Samuel, peraí, eu estou no primeiro, vamos voltar aqui, eu sempre costumo marcar, mas eu estava correndo no horário. Falei, mas tá bom, graças a Deus. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 20, verso 14. Olha aqui. Diz assim a palavra de Deus. No versículo 15. Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca. E levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para a derrubar. Olha o verso 16, olha aí. Então uma mulher, repita comigo, então uma mulher sábia, oh glória a Jesus, olha o que continua o texto dizendo, gritou de dentro da cidade, escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá, para que eu fale com ele. E quando ele chegou perto, a mulher perguntou, você é Joabe? E ele respondeu, eu sou ele. E ela lhe disse, ouça a palavra desta sua serva. Joabe respondeu, estou te ouvindo, pode falar. Antigamente se costumava dizer, peçam conselho na cidade de Abel. É assim que as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que você quer devorar a herança do Senhor? Olha o que Joabe responde, irmãos. Então Joabe responde, longe de mim, que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém um homem, repita comigo, um homem, da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, era o rei Davi. Entregue-me só este e eu vou me retirar da cidade. Escute bem, irmãos. Esse homem se levantou contra Davi e ele correu para essa cidade, ficou lá e Joabe veio atrás dele. E quando eles estavam lá, o que eles estavam fazendo? Como havia uma muralha alta na cidade, eles começaram a bater no portão até derrubar o portão. Vamos derrubar e vamos pegar esse cara. E a Bíblia não destaca o nome da mulher. Isso que eu achei interessante no texto. Que quando Joabe chega com o exército e fala, nós queremos esse homem aí. Você pode trazer ele para mim aqui porque nós queremos ele. E na verdade, ela não estava nem sabendo o que estava acontecendo. E ele fala, olha, tem um homem aí da região montanhosa de Efraim chamado Seba, filho de Bicri, está aí, esse homem aí se levantou contra Davi, nós queremos ele. E havia um costume na cidade, e Joabe respeitou esse costume, que
eles deveriam consultar todos da cidade. E eles disseram: olha, nós vamos esperar você consultar. Conforme for a decisão deles, nós vamos agir de acordo com a decisão de vocês. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que este texto não relata o nome da mulher. Mas quando a Bíblia fala dela, diz assim: mulher sábia. Oh, glória a Jesus. Esta mulher sábia de Abel Bet-Maaca evitou a destruição de uma cidade. Deus procura pessoas comprometidas com a paz, capazes de trazer soluções em momentos difíceis. Tem momentos, irmãos, que Deus vai permitir na sua vida, mas isso não quer dizer que Ele não vai dar sabedoria e não vai dar coragem para você encarar a situação. Assim como esta mulher chegou diante de Joabe, irmãos, e ela teve sabedoria para que aquela cidade não fosse invadida e não fosse destruída. Isso é o que Deus faz com pessoas que têm sabedoria e discernimento para resolver situações. Provérbios capítulo 11, verso 14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Olha como Deus está falando conosco aqui hoje, irmão. Sabe para quê? Para nós pedirmos sabedoria, para sabermos lidar com as situações. Tem coisa, irmãos, que nós não vamos conseguir resolver sem a sabedoria de Deus, sem o discernimento de Deus. Mas essa mulher teve a sabedoria. Buscar conselhos sábios evita decisões precipitadas e perigosas. Guarde isso no seu coração. Eclesiastes capítulo 9, verso 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Preste bem atenção, a sabedoria resolve problemas que a força não consegue resolver. Há momentos, irmãos, que o inimigo vai dizer assim: resolve do seu jeito, da sua forma. Não, irmãos. Quem aqui pertence a Deus, diga amém. Levante as duas mãos e diga: agora eu pertenço ao Espírito Santo. Com a mão bem alta, diga: o meu dono, como se fosse o meu dono, chama-se Jesus. É Ele que decide na minha vida. Aleluia, aleluia. Deus está te dando sabedoria nesta noite. Aquele que é dono, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, irmãos, Ele está te ungindo e te capacitando aqui nesta noite, para que você tenha sabedoria para lidar com situações na vida. Outra coisa, em Provérbios 24, verso 6 diz: porque com conselhos prudentes tu farás guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Você precisa ter pessoas de Deus do seu lado para te dar bons conselhos, irmãos. Cuidado com essas pessoas, irmãos, eu sempre falo isso, que só sabe ficar massageando o seu ego. Desconfia dessa gente, irmão. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente tem que ficar desrespeitando as pessoas ou jogando em rosto nas pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Você ficar ofendendo as pessoas. Você falar a verdade não tem nada a ver com ofensa, irmãos. Você pode falar para as pessoas a verdade sem ofender elas. Você ser verdadeiro não quer dizer que você vai ficar ofendendo as pessoas. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser sem educação. Você pode ser cordial na palavra. Você pode ser manso na palavra, mas falar a verdade. Sem ser mal educado, sem ser indelicado, sem ser agressivo, sem ferir as pessoas. Você pode chegar para ela com sabedoria, com bons conselhos,
com palavra branda, como a palavra de Deus está dizendo. Grandes decisões devem ser tomadas com prudência e orientação adequada. Então, às vezes, você tem alguém que sempre chega para você e fala: ó, você não está certo o que você fez, não. Irmão, preserve essa amizade, irmão. Não afasta desse tipo de gente, não. Ó, fulano, o que você fez não foi legal. Você falou uma coisa que não foi. Irmãos, são pessoas que querem ver você crescer. São pessoas que querem ver você ter sucesso na vida. Pessoas que ficam bajulando você. Você faz o que é errado, você vai continuar fazendo o que é errado, e vai fazendo errado, e fica só te massageando o ego, irmão. Você pode desconfiar dessas pessoas. Escute em Tiago capítulo 1, o verso 19: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ouvir mais e falar menos ajuda a evitar muitos conflitos desnecessários. Essa mulher teve sabedoria, irmãos, e ela foi ao encontro de Joabe. Quando Joabe ouviu aquela mulher, disse: não. Quando você lê depois como Joabe fala para ela, Joabe elogia ela, irmãos. Joabe elogia, dizendo que a postura dela foi uma postura de uma mulher sábia, de uma mulher inteligente. Teve uma postura de mulher séria. É isso que Deus quer de nós. Postura de pessoas sábias. A gente ora tanto, sim ou não, irmãos? A gente busca a Deus tanto, para na hora de tomar decisões não ter sabedoria, irmãos. Temos que buscar sabedoria da parte de Deus em nome de Jesus. Terceiro ponto, irmãos, vamos seguir. Esther salvou o povo judeu. Isso aqui é tremendo, irmãos. Esther salvou o povo judeu do extermínio. Esther capítulo 4 e verso 14, olha o que diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Preste atenção, Deus nos coloca em posições estratégicas para cumprir propósitos específicos em sua obra. Irmãos, Deus, pela sua onisciência, Ele já saberia da investida que viria contra Israel, contra o povo escolhido. Mas o que é que Deus fez? Deus colocou Esther como rainha. E na posição que ela estava, irmãos, preste atenção. Ela, o que ela propôs no coração? Ela propôs jejuar. E ela chamou o povo para jejuar com ela. Tem momentos, irmãos, que nós temos que chamar as pessoas que estão ao nosso lado para nos ajudar em jejum e oração. Não existe ninguém forte no reino de Deus, amém, irmãos? Fala para o teu irmão: no reino de Deus não existe ninguém forte, irmãos. Fala para ele: eu preciso de você. Fala: eu preciso de você. E você precisa de mim, irmãos. Nós, como igreja, precisamos um dos outros. Aleluia, glória a Deus. Chegou o momento que Esther manifestou ali que ela precisava da ajuda dos seus compatriotas para entrar o quê? Numa guerra espiritual. Porque o laço já estava armado, a guerra já estava articulada. Mas ela entrou em jejum e oração, irmão. Quando o inimigo se levantar, Deus te deu duas armas, e esta arma chama-se jejum e oração. Deus está te dando armas aqui nesta noite. Você vai vencer a batalha, você vai vencer a guerra. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite.
Deus vai fazer a diferença na sua vida. Deus está falando comigo aqui agora, que o diabo está soprando na sua mente que você vai perder a guerra, mas Deus está me usando aqui hoje para dizer para você: levanta a tua cabeça nesta noite, porque eu estou te dando arma, eu estou te dando unção nesta noite, para você jejuar, para você consagrar, para você buscar minha presença. O céu vai se abrir aqui nesta noite. Levante a sua mão para adorar Jesus de Nazaré. Ele está entrando na peleja aqui hoje. Quem pode dar glória a Deus? Levante a mão para glorificar Jesus nesta noite. Segure a mão de alguém e adore a Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Esther capítulo 4 verso 16: vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e se perecer, perecerei. Aleluia. Grandes desafios exigem oração, jejum e total dependência de Deus. Recebe a graça de Deus nesta noite. Recebe a graça de Deus nesta noite. Deus está colocando a armadura. O irmão Francisco leu a palavra em Efésios 6 aqui. Recebe a armadura, recebe capacete, recebe escudo, recebe espada, recebe, aleluia, os sapatos, recebe a couraça de Deus. Deus está capacitando a sua vida aqui nesta noite. Salmo 46 e verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nos momentos de maior pressão, devemos correr para Deus e confiar em seu auxílio. Deus está entrando na guerra aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui nesta noite. Quem pode dar por ai, calabachamanaia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesta noite, irmãos. Deus tem visto a sua peleja, Deus tem visto a sua guerra. Isaías 41 e verso 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Aleluia. Quem pode adorar Jesus nesta noite? Aleluia. Deus fortalece aqueles que enfrentam desafios em obediência à sua vontade. Deus está derramando poder aqui nesta noite, que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 e 31. A confiança em Deus nos dá coragem para enfrentar qualquer adversidade. Não é você, irmãos, não sou eu, é a graça de Deus na sua vida. Uramai, calabacharga. A unção de Deus está descendo aqui nesta noite. Aleluia. Eu quero que você receba esta unção de Deus na sua vida, porque Esther, irmão, foi levantada. A posição que Deus colocou a ela, irmãos, aleluia. Escute bem, a posição que Deus colocou Esther, irmãos. Escute isso: Deus nos coloca em posições estratégicas para cumprir propósitos específicos em sua obra. Irmãos, Deus tem te abençoado, não perca o propósito. Deus tem elevado a sua posição, não perca o propósito. Não deixe o diabo desviar sua mente. Não deixe o inimigo te enganar, irmãos. Às vezes nós ficamos envaidecidos com alguma coisa, pela posição que Deus nos coloca, das bênçãos que Ele derrama sobre nós. Nós começamos a ficar envaidecidos. Sabe o que acontece? A soberba entra no coração, e nós começamos a achar que somos superiores. Esther estava no trono como rainha, mas ela não se esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu. Deus, aleluia, fez ela lembrar de onde Ele havia tirado ela. Aleluia.
Irmãos, a posição não pode mudar nossa postura. Os graus que nós conquistamos no mundo espiritual não pode mudar o nosso comportamento. Deus começa a exaltar, não, essa igreja aqui já não me cabe, não, essa igreja aqui parece que é feia, esse pastor é feio, aquela irmã parece que, aquela irmã, não me agrada mais. Deus começa a te abençoar, irmão. Eu já vi muito isso, irmão, cuidado com essa aqui. Isto é um exemplo de mesmo na posição de rainha, porque naquela época, quando alguém se separava para jejuar, vestia o pano de saco, se deitava sobre cinzas, se humilhava diante de Deus de noite, 3 dias, só chorando aos pés de Deus, ela e suas servas, e todo Israel, todo o povo de Deus que estava em Suzã, todo mundo chorando, todo mundo jejuando, todo mundo clamando a Deus. Irmãos, escute uma coisa, Deus colocou armas poderosas na sua vida. Você não pode desanimar e dizer, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Não, irmão, agora é hora de tirar as vestes reais e vestir pano de saco, e entrar no jejum e na oração, e buscar a presença de Deus. Levanta a mão para o céu e diga, Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, unge a minha vida, Pai, para que eu busque a tua presença, para que eu busque a tua face. Unge a minha presença, a minha vida, Senhor, para que eu não perca a sua presença no meu coração. Aleluia. Quantos podem adorar a Deus nesta noite? Eu posso fazer um pedido? Coloca a mão no ombro de alguém e diga, irmão, não esqueça do começo. Bate no ombrinho dele e diz, você chegou até aqui hoje. Bate no ombrinho, você chegou até aqui. Não é glória sua não, tá? Não é mérito seu não. Deus tem te ajudado, aleluia. Deus tem te ajudado, aleluia. Tem hora que a gente tem que jogar a nossa bola lá embaixo, irmão, porque tem hora que o diabo quer levantar a nossa bola e dizer que nada, você é o máximo, você prega muito, você ora muito, você canta muito, e você fica todo inflado. Aí Jesus pega um alfinete e ó. Irmão, eu já vi muito isso, tá? E fica murchinho. Mas não precisa disso, irmão. Essa igreja é uma bênção de Deus. Louve a Deus nesta noite, glorifique a Jesus nesta noite. Fale assim, muito obrigado, Deus. Fala para o Senhor, diga muito obrigado a Deus, porque eu tenho sido uma bênção para a tua obra. Abrace alguém, diga, sai do teu lugar, irmão, abraça uns 3 crentes. Fala, irmão, eu agradeço a Deus pela sua vida. Você pode fazer isso agora? Você pode fazer? Então faz isso agora, por gente, sai do seu lugar, abraça uns 3 crentes aí e fala assim, irmão, muito obrigado, porque você tem sido uma bênção de Deus, irmão. Aleluia, fala para ele, você tem sido uma bênção de Deus. Fala para ele, aleluia. Você tem sido uma bênção de Deus, aleluia. Você tem sido uma bênção de Deus, aleluia. Você tem sido uma bênção de Deus. Sai do seu lugar. Aleluia, fale para o teu irmão, você tem sido uma bênção de Deus. Fala para ele, você tem sido uma bênção de Deus, aleluia. Quem pode adorar Jesus, glorifica. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Rabaxarabacandarábia. Oh glória, louvado seja Deus para sempre, aleluia. Deus está conosco aqui nesta noite para nos abençoar. O Espírito Santo está conosco aqui nesta noite para nos capacitar. Para encerrar, irmãos, Débora liderou Israel para a vitória.
e trouxe paz à nação. Aleluia. Débora trouxe paz e vitória para Israel. Juízes capítulo 4 e no versículo 5. Em Juízes no capítulo 5, no verso 31 diz: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E a terra ficou em paz 40 anos. A obediência a Deus produz resultados duradouros e promove tempo de paz. Em Juízes no capítulo 4, no versículo 14 diz: então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Aleluia. Quando Deus dá uma direção, devemos agir com fé e coragem. Salmo 26 e versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nossa confiança deve estar em Deus e não apenas nos recursos humanos. Isaías capítulo 26 e verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A minha confiança, a sua confiança está em Deus. A verdadeira paz é resultado de uma vida de confiança no Senhor. Em Filipenses no capítulo 4 e no verso 13 diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Deus capacita seus servos para cumprir missões que parecem impossíveis. Em Tiago no capítulo 3 no verso 18: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A paz está aqui entre nós nesta noite. Quantos estão semeando a paz aqui? Levanta a mão. Quem promove a paz colhe frutos de justiça e bênçãos espirituais. Salmo 34 e verso 14: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. A paz deve ser uma busca constante na vida do cristão. Aonde eu passar, eu vou semear a paz. Quantos querem semear a paz? Aleluia. Bem-aventurado. Mateus capítulo 5 e verso 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os servos de Deus são reconhecidos por promoverem reconciliação e unidade. É tão bom quando a gente chega e alguém fala: glória a Deus, irmã fulana chegou, o irmão ciclano chegou, glória a Deus. Ei, mas é ruim demais, meu Jesus, e aquela mulher chegou, e aquele homem chegou. Mas eu e você, irmãos, somos reconciliadores. Nós somos reconhecidos por promover reconciliação e unidade. Romanos capítulo 12, verso 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O cristão deve ser um agente de paz em todos os ambientes em que vive. Amém, irmãos? Aonde eu chego, eu tenho que promover a paz. Eu e você promovemos a paz. A história de Abigail, da mulher sábia, de Abel, Bet, Maaca, de Esther e de Débora mostram que Deus usa pessoas cheias de fé, coragem e sabedoria para impedir conflitos, preservar vidas e cumprir seus propósitos. Hoje o Senhor continua procurando homens e mulheres dispostos a serem instrumentos de paz
em suas famílias, trabalhos, igrejas e comunidades. Vamos ficar de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero orar nesta noite pela sua vida. Eu quero orar por esta igreja. Eu quero orar por estas mulheres virtuosas. Porque Deus falou para mim, nessa madrugada, Ele falou assim: filho, vou eu fazer coisa grande no meio dessas mulheres. Eu estava orando por este culto, falando: Senhor, abençoa as mulheres virtuosas. Essas mulheres são tão abençoadas, Jesus. Essas mulheres são tão tremendas, Jesus. Abençoa o culto, ó Pai. Que este culto seja uma bênção. E Deus falou: você vai chamar elas para frente hoje. Você vai orar por elas. Porque vou eu fazer coisa grande na vida delas. Venham aqui à frente, mulheres virtuosas, nesta noite. Uramai Kandalaba Xarabacaia. Eu vou orar por vocês, escute. Preparem-se pelo que o Senhor Deus vai fazer na vida de vocês. É coisa de Deus e não coisa do homem. Quem crê, diga amém. Pode encostar aqui, encosta aqui na frente. Não fica do lado não, aqui na frente. Encosta aqui na frente. É coisa... Aleluia. É coisa... Encosta aqui, daqui. Vem, aperta para cá. Quero que aqui no meio. Isso, vem isso, bem pertinho de mim. Glória a Deus. Abra as suas mãos. Abra as suas mãos. Deixa eu orar por vocês agora. Eu vou ungir a cabeça de vocês aqui nesta noite. Porquanto o Senhor tem coisas grandes para fazer na vida de vocês. Deus tem vitórias para entregar na vida de vocês aqui hoje. O Senhor tem algo para entregar que vai ser coisa que vai marcar a vida de vocês. É coisa tão poderosa que muitos vão se espantar, porque Deus é fiel. Aleluia, Senhor. Abra suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero orar sobre as tuas filhas nesta noite, ó Pai, que estão aqui diante do teu altar. Eu quero abençoá-las agora, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Quero pedir, ó Pai, a tua bênção. Quero pedir, ó Pai, a tua presença na vida delas nesta noite, ó Pai, para que o teu nome seja bendito, para que o teu nome seja glorificado, Pai, sobre elas aqui hoje. Senhor, tu falaste comigo que tem coisa grande para realizar na vida das tuas servas. Por isso eu quero orar agora, Pai. Quero pedir agora, Pai, sobre elas em nome de Jesus. Que o Senhor venha cumprir o teu propósito. Que o Senhor venha cumprir o teu querer, ó Pai, na vida das tuas filhas nesta noite. E através desta unção, ó Pai, que eu vou ministrar na vida delas aqui agora. Que esta unção, ó Pai, que será ministrada, seja uma unção, Pai, de bênção para ministrar aqui nesse altar. Para ministrar, Senhor, diante da tua presença em nome de Jesus Cristo. Recebe esta unção que Deus está entregando na sua vida aqui hoje. Recebe esta unção que o Senhor está entregando na vida de vocês aqui nesta noite em nome de Jesus. Conforme eu unjo a mão de vocês, conforme eu unjo a vida de vocês, está dizendo, é a bênção que estou eu entregando sobre vocês aqui nesta noite. Alabai Kanabacharabakovaramanaya. É coisa de Deus, é coisa do Senhor na vida de vocês aqui hoje, que o Espírito Santo está fazendo aqui nesta noite. Pai querido, Pai amado, vai trazendo, Senhor, na vida das tuas filhas aqui, Pai, a bênção agora, Pai, pelo poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai ungindo as tuas filhas aqui agora, Pai, pelo poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. Vai derramando agora, Pai, uma unção sobre a vida delas aqui agora. Senhor, vai ungindo, vai curando, vai renovando, vai abrindo portas que estão fechadas. Vai trazendo a vitória para a vida delas. Tei, tchou, tei, cai, tou, plá, té. Tei, 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 tei. Falo eu com vocês aqui hoje. Ouve a voz do Senhor vosso Deus. Apegai-vos em mim, porque o louvor de cada uma de vocês tem chegado nas minhas narinas e tem
tenho eu presentes, tenho eu portas, tenho eu curas, tenho eu provisão para a vida de cada uma de vocês. Olha o meu anjo que passa. Olha como ele passa. E vou eu entregando em vossas mãos uma bênção esta noite. Permanecer firmes, sem olhar para trás. Porque este coral tem atingido meu coração com cânticos espirituais. Estou passando diante de cada uma de vocês. E estou entregando uma bênção especial nesta noite sobre vossas cabeças. E ao decorrer dos dias, vou eu desenrolar o mistério do que estou entregando aqui para vocês neste dia. Olha esta unção que está passando sobre vossas cabeças, e recebe aí agora. Levante a mão e vai dando glória, e vai recebendo aí o que Deus está passando para vocês aí agora. Começa a orar umas pelas outras aí agora. Deus está passando esta unção para vocês aí agora. Vai orando umas pelas outras aí agora, que Deus está passando esta unção para vocês aí agora. Vai liberando esta unção sobre esta irmã aí agora. Vai orando sobre ela aí agora. Deus, olha aí, eu estou vendo uma unção descendo aí, ó. Começa a orar em línguas aí agora. Começa a orar em línguas desta. Estou eu fazendo aí. Deus está dizendo, olha, vai dando glória. Vai orando, vai recebendo. Vai passando esta unção de Deus para a vida dessa. Ai. Arabachai. Olha Deus derramando uma unção sobre as mulheres virtuosas aqui. Recebe esta unção que Deus está entregando para vocês esta noite. Recebe esse poder que Deus está entregando na vida de vocês esta noite. Recebe este dons que Deus está derramando aí. Recebe, 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 recebe de Deus aí agora. O Senhor vai levantando essas mulheres. Deus está dizendo, eu estou entregando dons aí. Levanta a mão para receber, levanta a mão para receber. Vai dando glória para o Senhor. Meu Deus, que coisa linda Deus está derramando. Recebe, 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 recebe. Recebe de Deus, recebe de Deus. Recebe do Senhor, recebe do Senhor. Eu estou levantando missionárias, estou levantando pastoras, estou levantando mulheres para pregar, mulheres para orar sobre os enfermos e eles serem curados. Eu estou derramando a unção. Recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção. Meu Deus, coisa linda. Olha Deus derramando dons aí. Recebe o dom de cura, recebe o dom de maravilha, recebe o dom de profecia, recebe o dom da palavra, recebe o dom da sabedoria, recebe o dom de línguas, variedades de língua, discernimento, recebe os dons do Espírito Santo, recebe. Senhor, derrama a tua unção sobre a tua igreja, meu Deus. Deus está dizendo que vai fazer coisas grandes neste lugar através de vocês, mulheres. Meu Deus do céu. Abra a mão assim, abra a mão. Meu Deus, abra as mãos.
Fala assim: Jesus, eu estou aqui nesse altar, colocando minha vida aos teus cuidados. Cuida de mim, Jesus. Cuida da minha casa, Jesus. Cuida da minha família, Jesus. Sozinha eu não consigo, mas com a tua graça, com a tua bênção, com a tua proteção, eu vou continuar cantando, eu vou continuar louvando. Abraça as suas irmãs, fala: continua cantando, continua louvando, aleluia. Fala para ela: continua cantando, aleluia. Continua louvando, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, continua, continua, continua. Continua, continua, aleluia. Continua cantando, continua pregando. Continua, 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 aleluia. Você é uma bênção de Deus. Continua, guerreiras, continua. Vocês são soldados de Jesus. Vem cá, irmã Suzana, recebeu o abraço das irmãs, irmã Suzana. Você também é uma guerreira. Vem cá, irmã Valdirene. Vem cá, Renata. Vem cá receber. Você também são mulheres virtuosas, são mulheres de Deus. Recebe o abraço das irmãs desta noite.